O que Jesus disse sobre santificação? Esse é o nosso estudo de hoje, esse é o nosso estudo 3, e eu agradeço a Deus por você estar aqui, por você querer aprender o que Ele deixou escrito na sua palavra. Como você já sabe, aqui não tem nada de achismo, né? Não tem nada de religião, tá? Aqui a gente está unicamente procurando o que a Bíblia diz sobre cada coisa. Então, se você perdeu os nossos estudos anteriores, é só você conferir aí no canal, que eu já preparei aí uma playlist, tá? Com a sequência dos nossos estudos aqui. Para você que não sabe, esse é o nosso estudo Ensinos de Jesus, ok? E esse, como eu já disse, é o estudo 3. Então, se você quer esse material aqui para acompanhar na íntegra o que a gente está falando aqui, poder responder também, né, cada pergunta que a gente está fazendo, para você memorizar, e também os versos correspondentes, você pode acessar o primeiro link que vai estar aqui na descrição, tá? Que é o ensinosdejesus.com.br. E aí você pode fazer o seu cadastro lá e solicitar o seu material, ok? Ou se você quiser adiantar esse processo, você pode ir em qualquer igreja adventista e solicitar também esse material que eles vão te dar gratuitamente, ok? Então, e outra forma também é você baixar o material digital, tá? Então, tem em PDF também e você pode imprimir e usar aqui no nosso estudo, ok? Para você conseguir trabalhar da melhor forma possível o conhecimento que a gente vai adquirir aqui, é importante que você tenha a sua Bíblia em mãos, tá? Então, uma Bíblia em mãos e também uma caneta, ok? Porque é importante que você marque os versos que nós vamos estudar. Eles são muito importantes para o nosso aprendizado na carreira cristã, né? Então, quanto mais intimidade você tiver com a Bíblia, mais forte será a sua caminhada espiritual, mais poderosa, ok? Então, vamos lá para o nosso estudo, mas antes nós vamos fazer uma oração, né? Porque nós não podemos começar nada sem antes pedir a presença do Espírito de Deus para nos conduzir na Bíblia. Então, se a gente vai fazer qualquer coisa que vai envolver a Bíblia, que vai envolver, né, espiritualidade, é importante que a gente faça uma oração, ok? Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um estudo que o Senhor tem nos possibilitado aqui. Agradecemos desde já porque o Senhor deixou tudo na sua palavra, Pai. Pedimos a iluminação do Espírito Santo nesse momento para que possamos entender o que o Senhor tem a nos falar. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para o nosso estudo, tá? Aqui de cara a gente já vai começar com uma pergunta, tá? Que, olha só, que oração fez Jesus pelos discípulos? Então você vai pegar a sua Bíblia, ok? Vamos lá para o livro de João, capítulo 17, versículo 17. Só para você entender um pouquinho mais, tem 4 livros de João na Bíblia, ok? Quando eu falar 1ª, 2ª ou 3ª João, tá lá perto do Apocalipse, para o fim da Bíblia. Mas se falar só João, então tá aqui no meio da Bíblia. Então você pode ver aí que tem Mateus, Marcos, Lucas e aí chega João, ok? João, você vai procurar o número maiorzinho 17 e o número menorzinho 17, tá? Então é isso que é o capítulo e o versículo. Olha só o que diz. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu acho interessante esse verso, eu acho muito legal que a Bíblia ela não dá margem para outra interpretação, né? Muitas pessoas perguntam assim, ou falam, né? Eu tenho a minha verdade e você tem a tua verdade, mas não, aqui a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Então não é o que eu acho ou o que você acha, é simplesmente o que a Bíblia fala, ok? Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E esse verso também está trazendo para nós a ideia de santificação. Aqui está dizendo que nós só vamos ser santificados na verdade. Então, olha só que panorama legal aí que a gente está abrindo, né? Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só que a gente vai fazer mais 2 leituras, tá? Olha só, o próximo verso que nós vamos ler está lá em Levítico 20, versículo 7, tá? Levítico 20, versículo 7, está lá para o início da Bíblia, tá? Então, você pode me acompanhar aí, mas eu vou também jogar na tela, tá? Você pode pausar o vídeo também, se eu for muito rápido aqui, tudo para você acompanhar, ok? Diz assim, Levítico, então, 20, capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Olha só o convite que o próprio Deus está fazendo aqui para nós sermos santos, santificados. E a gente vai entender um pouquinho mais desse termo santo, tá?
geralmente a gente tem uma visão diferente do que a Bíblia diz, mas isso daqui a pouco a gente vai ver, ok? E um último verso para nós vermos aqui é 1 Pedro 1, 14 a 16. 1 Pedro está lá no fim da Bíblia. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Olha só, então aqui nós estamos vendo, através desses versos, que há uma possibilidade do ser humano ser santo. Mas vamos entender um pouquinho mais o que geralmente vem na nossa mente quando a gente fala de santo. Às vezes vem algo como isso que a gente está vendo aqui. Então, são bem conhecidos, né? São Paulo, São Pedro, São Tiago. Só que a gente vai ver na Bíblia que não é bem assim. Não são pessoas que morreram e agora atingiram um grau elevado e são santos e de alguma forma ministram por nós. Nós vamos ver na própria Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso, tá? Então vamos lá para João 5, versículos 28 e 29. João, como eu disse, está ali nos evangelhos, tá? Quando eu falar numeral, então a gente vai lá para trás. Mas aqui nós vamos ver João 5, versículo 28 e 29. Vai mostrar para nós o panorama que a gente quer entender, né? Então a gente quer entender de acordo com a Bíblia, a gente vai até onde? A Bíblia, ok? Então olha só o que diz. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então esses versos aqui estão dizendo claramente que não tem ninguém que intercede por nós. Todos que morreram, eles vão para o quê? Para o pó da terra, tá? E a gente vai ter um estudo só sobre isso, só sobre a morte, mais para frente, ok? Então aqui, esse verso não dá margem para a gente pensar assim, tal pessoa foi para o céu e está intercedendo por mim. Não, as únicas pessoas que nominalmente nós podemos falar aqui que foram para o céu, né, é Moisés, que a Bíblia diz que ele foi para o céu, Enoque, né, é até interessante a história de Enoque, ela é muito curta e muito pontual. Ela diz que Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E como terceira pessoa nós sabemos que Elias também foi, muitos acham que Elias foi para o céu como através de uma carruagem de fogo. Mas não, a carruagem de fogo separou Elias de Eliseu, e ele subiu ao céu através de um redemoinho. Então você pode conferir na Bíblia que essa informação é verdadeira, ok? Então só essas 3 pessoas que foram para o céu. Diferente disso, todos os discípulos estão mortos aguardando a vinda de Jesus, que também é um tema que a gente vai estudar aí mais para frente. Quando nós estudamos a palavra de Deus, a verdade, o Espírito Santo vai tomando conta do nosso coração. E isso nós podemos exemplificar através de um copo sujo. Se você pegar aí na sua casa um copo com água e encher ele de alguma coisa diferente do comum, da própria água, e você pegar uma jarra e ir adicionando água, você vai ver que aquela água vai sendo purificada. Toda a sujeira vai saindo do primeiro copo. Então, essa é uma ilustração muito legal para a gente ver o poder transformador do Espírito Santo na nossa vida. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é um estudo que nós vamos fazer na próxima semana, ok? Então, já se inscreve aí no canal para você não perder o próximo estudo, ok? Então, continuando aqui, nós vamos para a próxima pergunta. Olha só, como Paulo chama os membros da igreja a quem ele dirige as suas cartas? Vamos ver então na Bíblia, ok? Romanos 1, versículo 7. Romanos está um pouquinho mais para frente de João, você vai passar por Atos e chega em Romanos, ok? Romanos 1, 7 vai dizer o seguinte para nós. Deixa eu colocar na tela. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E o próximo verso que nós vamos ler também está um pouquinho mais para frente, em Filipenses, ok? Você vai passar por Efésios e aí chega em Filipenses. Filipenses, o primeiro verso do livro, ok? Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, só para você entender, essa carta de Filipenses era para os irmãos de Filipos, ok? Então, voltando à pergunta, como que nós podemos responder? Aqui ele chamava os irmãos de santos.
E santos, a gente vai ver que não é algo iluminado, algum ser superior que anda de branco e uma auréola na cabeça. Não, são pessoas separadas, tá? Então, definitivamente, santo na Bíblia é uma pessoa separada. Isso nós vamos ver em mais alguns versos. Vamos então para a nossa próxima pergunta, que diz assim: de acordo com Paulo, qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Isso nós vamos ver na Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Então acompanhe aí na sua Bíblia, já pega a caneta para anotar que esse verso é bem legal, ok? Olha só o que diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E eu queria complementar esse verso 3 que nós lemos com o verso 7, é um pouquinho mais além. Diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, olha só, 2 versos reiterando que a vontade de Deus para os seus filhos é que eles procurem a santificação, tá? E nós vamos entender como que é esse processo, o que acontece nesse processo de santificação. O sentido básico de santificar é separar, colocar à parte, tá? Isso nós vamos ver que é muito bem ilustrado pelo 7º dia da criação. Então, vamos lá para Gênesis, capítulo 2, tá? Isso a gente vai ver na Bíblia que já teve outras coisas que foram separadas, né? Que foram santificadas, ok? Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Gênesis 2, dos versículos 1 ao 3. Diz assim, ó: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Ou seja, ele separou dos outros dias. Ele tornou santo esse dia, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, olha só, fica bem claro aqui que o termo santo para nós é separado, tá? Então, como a gente já falou aqui, nada de um ser especial que anda de branco, auréola, é um ser separado. Então, quando nós nos propomos a ser cristãos, é que nós somos separados do mundo. Ok? Então, esses versos são muito bem complementados com Êxodo 20, versículos 8 a 11, que vai falar um pouquinho mais sobre o sábado. Então, pausa o vídeo, se você quiser ver esses versos, e lê lá, que vai ser muito interessante para você aprender um pouquinho mais, ok? Vamos para a nossa próxima pergunta. Então, como é necessário essa santificação, esse ser separado do mundo? Vamos lá para Hebreus 12, versículo 14, tá? Hebreus está lá para o Novo Testamento, então você vai atravessar a sua Bíblia, porque nós estávamos lá no início, né? Então, Hebreus 12, versículo 14. Deixa eu pegar aqui também. Hebreus fica depois de Filemon e antes de Tiago, tá? Olha só o que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui fica bem claro que é extremamente importante, porque sem a santificação, ninguém verá Deus. Olha só o que o texto traz aqui. A santificação bíblica é viver os princípios do reino de Deus, motivado pela operação constante do Espírito Santo em nós. Então é quando você deixa Deus habitar na sua vida, ok? Isso nós podemos também ver lá em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. É um verso muito legal para a gente estudar também. Então, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, toda essa operação de santificação, a gente vê que tem que ser para a honra e glória de Deus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos ser santificados, tá? Nós precisamos de Deus na nossa vida. Então, para ilustrar, para ficar mais compreensível aqui, nós vamos dividir a salvação em 3 partes, tá? Em 3 tempos. Olha aí na tela. Então, nós temos o passado, quando você se converte, né? Quando você pega o manto de Cristo para viver nos caminhos dele. O presente, que é a santificação, tá? A santificação não é obra de um dia ou de uma semana. Então, não importa o que você fez, por exemplo, no sábado passado, passou 10 horas de jejum. Não. Isso é constante. Aquilo valeu para aquele dia. Hoje a gente precisa buscar novamente o Senhor, ok? Então, essa santificação vai chegar até a volta de Jesus, que aí é o próximo passo aqui, que é a glorificação, tá? Então, para ilustrar, olha as imagens aí.
A primeira parte que nós vimos que é a justificação é quando você se arrepende dos seus pecados e se entrega para Cristo. A santificação, então, é um processo diário, todos os dias até o último dia. E a glorificação é quando Deus trouxer para nós, né, através da volta de Cristo. Ok? Então, dessa forma fica mais claro, mais fácil de compreender, né? Santificação é uma obra de uma vida inteira. Vamos para a nossa próxima pergunta? Que metáfora Jesus usou para ilustrar, né, para falar de santificação? Vamos lá para João 15, versículos 5 e 7. Então, João, como você já sabe, está depois de Lucas, né? João 15, versículos 5 e 7. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E esse verso aqui é muito importante de a gente entender, principalmente essa última frase, tá? Porque sem mim nada podeis fazer. Então fica claro que através de nós mesmos nós não conseguimos ser santos ou trazer alguma bondade da nossa vida. É justamente permanecer em Cristo que a gente consegue fazer as boas coisas, tá? E o verso 7 diz o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só que legal. Então Deus diz bem claro aí que nós precisamos permanecer nele. Porque imagina aí um galho de uma árvore que não está conectado à árvore. Então ele vai morrer, infelizmente. Então nós precisamos, né, essa ilustração é muito boa, muito pertinente. Então fica bem claro que nós precisamos estar conectados à videira, tá? Então você pode responder aí no seu estudo que metáfora Jesus usou para falar de santificação. Então, através da videira. Vamos para a nossa próxima pergunta. E de quem é a obra de santificar? Essa daqui é muito boa, tá? Então vamos lá para 1 Tessalonicenses 5:23. Mas antes, eu queria perguntar uma coisa que eu já respondi. Será que a gente consegue se santificar? Será que é possível para nós, meros humanos, de alguma forma nos santificarmos? Vamos ver na Bíblia? 1 Tessalonicenses 5:23, tá? Então, vai um pouquinho mais para frente aí. Em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí fica bem claro, né, que nós precisamos do Espírito de Deus, tá? E eu gostaria de complementar essa pergunta aqui com Jeremias 13:23, só para a gente entender claramente que a gente não consegue, tá? Jeremias 13:23 diz o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Olha só Deus. E vamos complementar ainda mais com Isaías 64, versículo 6. Tá? Isaías 64, versículo 6 vai falar um pouquinho mais da nossa característica, que diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então não tem nada em nós que nos justifique a Deus. É unicamente através do Espírito Santo que nós podemos ter qualquer ato de bondade, tá? Nada de bom vem do ser humano, que a gente viu claramente ali em Jeremias 13:23. Quando nós nos entregamos a Deus, nós não vivemos mais segundo a carne. Isso nós podemos ver claramente lá em Romanos, tá? Eu gostaria que você fosse comigo para Romanos 8, versículo 4. Olha só o que diz. Romanos 8, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, tá? Então, quando nós nos entregamos a Deus, toda aquela vida carnal que nós tínhamos fica para trás, né? Agora nós vivemos segundo o Espírito, que é o processo da santificação, ok? Então, olha só, à medida que caminhamos, nossa fé aumenta e nossa transformação progride, tá? Então, tem uma frase bem interessante que é a seguinte: pela contemplação somos transformados. Então, tudo que é aquilo que nós contemplamos vai transformando o nosso caráter. Então, isso traz até um alerta para nós. Então, se nós estamos assistindo coisas impróprias, né, ouvindo coisas impróprias, participando de lugares impróprios, aquilo vai transformando o nosso caráter. E se nós quisermos ser cristãos autênticos, nós precisamos estar o quê? Alimentados diariamente da palavra de Deus. Então, se você está aqui, é sinal que você quer
ser transformado pela palavra de Deus, porque aqui nós não estamos vendo nada secular, né? Nós estamos querendo estudar a palavra de Deus. Então, eu até indico para você fazer um ano bíblico, por exemplo, porque você vai ler a Bíblia em um ano. E isso é o quê? Perseverar nos caminhos de Deus, perseverar na doutrina que Ele nos manda, né? Então, como nós vimos lá no primeiro estudo, a Bíblia é o manual do ser humano. Todas as máquinas vêm com manuais, né? E geralmente as pessoas fazem o quê? Jogam fora. E olha só a Bíblia, muitas pessoas não ligam, mas aqui está o manual do ser humano. E esse estudo, o primeiro estudo, se você não assistiu, veja aí no canal, está escrito As Escrituras, do Ensinos de Jesus, porque a gente aprofundou bem essa parte da Bíblia, ok? Então, veja lá que vai ser de muito aprendizado para você, tá? Vamos continuar aqui então? Próxima pergunta. Como Paulo enfatizou aos cristãos de Roma sua obrigação total para com Deus? Nós vamos ver lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Olha só o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha só, aqui essa pergunta está dizendo claramente para nós que a nossa obrigação total para com Deus é o nosso culto racional. Então, nada de loucura, de êxtase, né? É justamente um culto racional. Então, uma coisa que a gente possa entender o que está sendo feito, que é o nosso estudo aqui da Bíblia, que a gente está fazendo, vendo aqui e ali o que Deus quer fazer para nós, né? O que Deus quer que nós façamos para Ele também, ok? Olha só, com todo esse conhecimento deve vir a obediência. Nós não podemos tratar a Bíblia como se fosse um restaurante, né? Por exemplo, essa parte aqui eu vou comer, aquela parte não quero. Não, nós quando nos propomos a ser cristãos, é a Bíblia inteira, tá? Não é só partes. Olha só, quando aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor e submetemos nossa vontade a dele, então crescemos em graça. Você quer crescer em graça, quer ser um cristão cada vez mais forte espiritualmente? Então é Bíblia e oração, né? Jejum também. Antes da conversão, nossa vontade estava mais sujeita à influência de Satanás. Entretanto, ao aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador, devemos conscientemente entregar e submeter nossa vontade egoísta à vontade de Cristo e de seu Espírito. Então, quantas pessoas que nós vemos, né? Talvez você conheça muitas pessoas que antes eram uma pessoa totalmente diferente e agora foram transformados pelo Espírito de Deus. Nós vemos que a Bíblia transforma mesmo. E se transformou tantas pessoas, também pode transformar a sua vida, né? E com isso nós vamos para a última pergunta, tá? Qual é o conselho que o apóstolo Pedro nos dá? Então vamos lá para 2 Pedro 3, versículo 18, tá? 2 Pedro está lá para o finzinho da Bíblia. E diz assim, ó, 2 Pedro 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então, é a sua vontade passar por esse processo de santificação, que nós vimos que é uma construção diária. Se você quer se colocar nas mãos de Deus diariamente, então procure fazer um estudo mais aprofundado da Bíblia, né? Como eu falei anteriormente, o ano bíblico. Então, se é o seu desejo, olha só, tomo hoje a decisão de me relacionar com Cristo diariamente através da oração e do estudo da Bíblia. Esse daqui é um propósito que você faz com Deus, tá? Não é comigo, não é com o irmão da igreja, não é com seus parentes, não é com a pessoa que te enviou esse link, é justamente você e Deus. E para finalizar, abrirei meu coração à influência do Espírito Santo e permitirei que ele me transforme à imagem de Cristo. Então, se é esse seu desejo, eu gostaria de orar com você nesse momento. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Pai, por toda a bondade, toda a inteligência que o Senhor deixou para nós através da sua palavra e pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a sermos persistentes na sua palavra, Pai, para que assim nós consigamos passar gloriosamente pelo processo de santificação. Pedimos que o Senhor nos ajude com as nossas dificuldades, com os nossos desafios e que muito em breve possamos estar recebendo a glorificação, que é quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesse dia, nessa semana, em todos os nossos dias, até o último dia, Pai. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.